Senhor, bom dia! Graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Bora para a palavra de Deus? Em nome de Jesus? Deus é fiel na nossa vida. Graças a Jesus, vamos louvar e engrandecer o Senhor. Deus é fiel, né? E cada situação, Deus está tomando conta de tudo. E deixa eu te falar, consagra logo aí o seu dia na presença do Senhor. Consagra porque Deus é fiel. Bora para a palavra em nome de Jesus. Irmãos, vamos ler hoje aqui. Eu vou começar no Mateus. Vamos falar de sabedoria. Texto base Tiago 1,19, tá? Depois eu vou ilustrar lá com Samuel. A história do Samuel, né, do Davi ali, é, Mateus capítulo 10, versículo 19. Todavia, quando vos prenderem, não vos preocupei em como ou o que deveis falar, pois que naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Isso porque não sois vós que estareis falando, mas o Espírito de vosso Pai é quem se expressará através de vós. Presta bem atenção, texto base, Tiago 1,19. Irmãos, o que ele está falando assim? Todavia, quando vos prenderem. Então, ele está falando na época que, né, Jesus está relatando para os discípulos, ó, quando vos prenderem, porque estava tendo muita perseguição contra a palavra de Deus, contra os servos de Deus, né? Então, ele fala assim, ó, quando vos prender, não preocupei com o que você vai falar, porque naquela hora o Espírito vai ser ministrado, o Espírito Santo vai ministrar. Por enquanto, nós não estamos sendo presos, por enquanto, né? Não sei se nós vamos passar por isso aqui no nosso país, mas existem algumas pessoas que já passam por isso em outros países, estão até sendo mortos, né? Então, o que eu preciso entender? Quando vos prenderem, não vos preocupei como ou o que haveis de falar. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa o Espírito Santo falar com você aí em nome de Jesus. Sabe por quê? A gente não está sendo preso fisicamente, né? E eu sei que o contexto aqui está falando exatamente da perseguição dos homens de Deus, da palavra de Deus, e Jesus está dando uma orientação. Mas existem situações que, com palavras, com situações, que querem nos prender. Sabe, tem situação que tenta nos prender. E agora? Como é que eu resolvo isso? Se eu falar uma coisa, eu entro em tal situação. Se eu falar em tal coisa, eu entro em tal situação. Você está me entendendo? Irmão, em nome de Jesus, calma aí. Deus é poderoso. Espera que o Espírito Santo vai te dar direção nesse negócio aí. Tem situação que quer nos prender, né? Que até nos prende e você fala assim, Deus, e agora? Como é que eu vou resolver isso? Calma, que o Espírito Santo vai nos dar a direção. Olha o texto base para a gente entrar no contexto aqui, ó. Texto base, Tiago 1,19. Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento para se irar, porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Não adianta eu estar zangado, não adianta eu estar nervosão, que não vai acontecer o que eu estou esperando. Se eu falar errado. Não tem lá a situação que se você está zangado, você está zangada, está nervoso aí com a condição, está nervoso aí com a situação, aí a gente fica pensando, mas poxa, eu tô zangado com ele, vai, não sei o que, vai plantar batata no asfalto para ver se nasce, né? Entre outras coisas, irmão, em nome de Jesus, presta bem atenção, não apavora não, a ira do homem não é capaz de produzir a justiça de Deus. Isso quer dizer o quê?
Por mais que eu esbraveje, que eu se zangue, que eu expresse ali a minha raiva, não vai manifestar o poder de Deus. Calma que o Espírito Santo vai ministrar o que você vai falar, como você vai falar. Ah, eu, para mim, é assim, né? Tem gente que fala assim, eu, para mim, é assim. Eu não levo sapo, não engulo sapo, não levo desaforo para casa, querido. Leva esse desaforo para casa, querida. Leva essa situação para casa. Deixa a justiça de Deus entrar nisso aí. Você vai colocar a sua mão, vai atrapalhar de Deus agir. O que ele está falando? Ó, toda. Assim, meus queridos, assim, meus queridos irmãos, tende este princípio em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento para se irar, porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Você está entendendo o que está acontecendo? A minha ira, a sua ira, ou qualquer outro sentimento que nós tenhamos que nos leva a tomar atitudes impensadas, ou falar ou agir, seja qual for a condição, eu preciso entender, querido, eu preciso entender, abençoado de Deus, que não adianta eu ficar lá zangadão. Não vai produzir a justiça de Deus. Ouve. Ah, mas deu raiva em você? Dá, porque a gente é ser humano. Deixa o Espírito Santo ministrar o que você vai falar. Ah, mas você está preso nessa situação. Deus dá a palavra certa para a gente responder. Em nome de Jesus, escuta aí. Ó, presta atenção. Vamos lá no Tiago 3,17. Ó. Porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, e imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça, ó, presta atenção. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz, querido. É melhor ter paz do que ter razão. O que Deus está falando para mim e para você? Ele nos dá sabedoria para resolver as questões. Não apavora, não fica zangado. Deus vai te dar as palavras certas. Deixa eu te falar, o Espírito Santo vai ministrar aquilo que você vai dizer. Não deixa o seu temperamento, a sua atitude atrapalhar a justiça de Deus acontecer. Em nome de. Você engoliu quietinho, né? Você engoliu aí, humilhou, falou o que tinha que falar e você ficou quietinho, não foi? Você ficou quietinho, né? Espera, querido, que Deus está agindo nas situações. Sabe por quê? Porque se eu for agir, muitas vezes eu vou agir de maneira desproporcional àquilo que está acontecendo. É mais ou menos assim: a pessoa joga uma pedrinha na gente. Aí a gente vai descontar com uma pá de terra. Sabe o que é isso? Sabe? Não é? Porque a gente tá nervoso, tá com raiva, ou até outro sentimento mesmo. Gerou um sentimento ali, humilhou, a gente saiu triste daquela situação, você fala. E aí a gente até tinha algum argumento para falar, se até tinha. Você saiu calado e falou: Ô Jesus, puxa vida, né? Eu podia ter falado isso, a gente depois fica pensando, né? Eu podia ter falado isso. Tem gente, não, que já fala, pronto. Irmão, não, não faz isso não. Não faz isso não, deixa a justiça de Deus agir. Deus é fiel para agir em cada situação. Vamos lá no texto base de novo e já vamos pular aqui para o Samuel. Ó, assim, meus queridos irmãos, tende este princípio em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento para se irar, porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Tá entendendo? Ó, tardio para falar. Ó, deve ter esse princípio em mente. Toda pessoa deve estar pronta. Ó, escuta rápido e presta atenção no que está falando. Mas na hora de responder, tardio para falar, tardio para irar. Deixa Deus agir em nome de Jesus. Olha aqui uma situação, e eu vou falar de maneira ampla. Talvez é falar.
mas também pode ser agir. Às vezes a gente quer agir ali, recebeu uma palavra, quis nos prender ali, aí eu já vou falar do meu. Não, o Espírito Santo vai ministrar o que eu e você vamos falar. Olha só, Samuel, no entanto, argumentou. 1 Samuel 16:2, tá? Deus vai mandar Samuel ir lá ungir um dos filhos de Jessé e tal, e vamos lá. Argumentou, Samuel, no entanto, argumentou: como poderei eu ir lá? Saul saberá e com certeza mandará matar-me. Contudo, Yahvé o orientou: levarás contigo o novilho e declararás: vim para sacrificar ao Senhor. Você está entendendo? Qual era o sentimento que o Samuel estava aqui? Medo. Estava com medo e tinha razão, né? A gente já sabe disso, que o Saul nessa época estava ali doidão, né? O poder subiu a cabeça e tal, ficou doidão. Ele tinha razão, mas Deus deu uma estratégia. Deixa eu te dizer, a sabedoria, porém, a sabedoria que vem do alto, antes de tudo, é pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem hipocrisia. Receba a sabedoria que vem do alto para lidar com essa situação. Receba a sabedoria do alto para falar o que precisa falar. Ou não é para falar, não, fica quietinho, fica quietinho. Deixa a justiça de Deus operar. Aí ele convidará Jessé para o sacrifício e eu pessoalmente te indicarei como deverás proceder. Deus vai dar a direção de como eu e você vamos proceder diante dessa questão toda. Aí ele vai lá, tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Olha só, Deus vai dar a direção do que eu vou fazer, de como eu vou fazer, aonde eu vou fazer, com quem eu vou fazer a situação, aprender, dar uma direção, responde. Olha só, logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Ó, você tá vendo? O que ele ia fazer? Ele ia tomar uma atitude por aquilo que ele viu. Irmão, então muitas vezes, o que eu estou dizendo para você? Existem essa situação de Samuel, é para nos dar uma direção na parte prática. Ó, pega a sabedoria que vem do alto, espera o Espírito Santo te direcionar, entendeu? Então veja bem, ele logo pensou que era o Eliabe. Aí Deus, ó, por que foi aquilo que ele viu? Aí Deus vai responder: entretanto, Yahvé assegurou a Samuel: não te impressione diante da. Irmão, tem coisa que nos deixa impressionado, nos deixa com o temperamento alterado. O que eu vou fazer? Aguardar, rápido para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não é capaz de produzir a justiça de Deus. Isso quer dizer o quê? O que Deus vai fazer traz solução, espera a sabedoria que vem do alto. Aí veja bem. Não te impressiones diante da aparência, nem da estatura desse homem, pois eu rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porque o homem julga e toma elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Isso quer dizer o quê? Querido, presta atenção, tem coisa que ela tá lá no íntimo. Aí eu tomo uma decisão precipitada? Não, querido. Rápido para ouvir, tardio para irar, tardio para falar, tardio para irar, porque na ira do homem não opera a justiça. Deixa Deus agir, em nome de Jesus. Ele te deu uma posição, ele te deu um lugar, calma que ele vai falar com você como vai fazer, o Espírito Santo vai ministrar, mas essa situação está me incomodando, eu estou meio que preso nessa situação. Querido, Deus vai dar a palavra certa na hora certa, vai dar a atitude certa, ó, vai apontar como fazer. Por quê? Porque a sabedoria do alto é assim, ó. Porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Querido, resolve em paz em nome de Jesus. Deus é fiel para nos dar a vitória. Amém? Bora orar em nome de Jesus? O que nós aprendemos? Sabedoria para resolver as coisas. Sabedoria de Deus para resolver as coisas, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, eu clamo a Ti, Deus, da Tua presença e a Tua graça nesta hora. Alcança cada um que está comigo. Jesus, ô Pai, quantas situações os meus irmãos e as minhas irmãs estão passando agora, Deus. E muitas vezes, Deus, é a situação que estão prendendo elas, meu Deus. Senhor,
Dá sabedoria com o que falar, ministra lá, Espírito Santo, na nossa vida, a começar por mim que estamos falando aqui, Pai. Nos dá sabedoria, Deus, para resolver as coisas. Jesus, que nós possamos escutar a estratégia e a direção que o Senhor nos dá, em nome de Jesus. Unge com o teu poder, quebra toda a cilada do diabo, toda a obra das trevas, em nome de Jesus. E unge com o teu poder a tua graça. Senhor, livra cada um que está comigo do mal, da obra do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.